até o fim da vida não se desviará dele. Eduque a criança o caminho que se deve andar. E qual o caminho que a criança deve andar? A palavra do Senhor vai dizer que Cristo é o caminho e a vida. Se Cristo é o caminho, o ser humano tem que ser direcionado nesse caminho desde que nasce. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente estão tirando Cristo do centro. É por isso que está acontecendo o que está acontecendo no mundo. É porque Cristo foi tirado do centro há muito tempo. Muitas vezes a nossa boca está até cheia de Deus. Como diz o profeta Isaías: esse povo me honra com seus lábios, mas porém seus corações estão longe de mim. É o que está acontecendo hoje no meio da humanidade. A humanidade ela não fracassou quando pecou lá no jardim. Porque quando o homem pecou lá no jardim, o propósito já estava preparado. O sacrifício já estava preparado, que era o Cordeiro de Deus. Sabe quando a humanidade continua fracassando? É porque o propósito já veio, o caminho já veio, a vida, a água, a luz já veio. E ainda a humanidade continua rejeitando. Significa que a humanidade está fracassada. A gente vê hoje que nas escolas não pode falar de Cristo, mas pode falar de Cristo lá dentro de um presídio. Verdade. E por que não é princípio? Deveria ser. Deveria educar a criança no caminho que se deve andar, que é Cristo. Porque a mãe talvez que eduque seu filho, talvez ela não, que eduque seu filho no caminho, ensina ele o caminho, que é a palavra de Deus, talvez ela não vai visitar ele dentro de um presídio. Sabe por quê? Porque é a palavra que liberta, porque é a palavra que transforma a vida do ser humano. E se Cristo foi tirado do centro, o que está acontecendo, isso aí não é nem o começo. É porque Cristo, ele tem que ser o centro, a pedra que foi posta, e qual não pode ser posto outro. Então vamos ensinar os nossos filhos, porque o caminho é Cristo Jesus. Está vendo isso que está acontecendo no Brasil? Isso é só o começo. Por quê? Porque a igreja tirou Cristo não só da vida, não só da igreja, mas a igreja tirou Cristo de tudo. Sabe por quê? Porque quando eu boto outra coisa na frente de Cristo, eu estou dizendo que ele não serve. Quando eu trago outra coisa na frente de Cristo, eu estou dizendo que o sacrifício dele não é o suficiente. E se Cristo for tirado do centro, é a ruína. É de buraco adentro, como diz o outro, não tem como. Cristo ele tem que voltar para o centro da nossa vida. Cristo ele tem que voltar para o centro das igrejas. As igrejas que eu falo, a igreja que eu falo, não é uma congregação. Eu falo para a nossa vida. A igreja é um corpo onde qual Cristo é a cabeça. Cristo ele tem que voltar a ser o centro. Porque se Cristo não voltar a ser o centro, não vai haver mudança, não vai haver transformação, não vai haver renovo, porque Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Estamos vendo isso aí acontecendo, isso já foi avisado há muito tempo. E olha, e Deus tirou a mão do Brasil. Talvez você vai até se escandalizar nesta noite com o que eu estou falando. Cristo tirou a mão do Brasil. Cristo está com a mão na vida daquele que quer ele. Mas Cristo tirou, Deus tirou a mão dessa nação. Cristo não está mais com a mão em cima do Brasil, irmãos. Cristo está com a mão na sua vida, se você quiser o caminho, aquele que você não pode se desviar, que é Cristo. Mas Cristo da nação brasileira, a mão de Deus não está sobre o Brasil. A mão de Deus está sobre a vida daquele que quer Cristo Jesus. Aleluia. E se a gente não ensinar, se a gente não pregar, se a gente não falar de Cristo, irmão, não sei o que vai acontecer. E sabe por que as trevas estão prevalecendo? É porque a luz, que a igreja, que a luz da terra, ela está recuando. Se as trevas estão vencendo, é porque a igreja de Cristo está recuando. Tirou Cristo e botou outra coisa no lugar que Cristo não faz parte. E é isso que está acontecendo. Que está acontecendo no mundo. O maior responsável por tudo que está acontecendo no mundo não é os governantes, não. É a igreja, porque ela conhece a palavra que muda e transforma a vida do homem. E essa palavra é Cristo Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.